Olá, eu sou Valério Adélio, repórter, o VAR. Edição especial VAR Coletiva de Imprensa. Para conduzir essa entrevista, convidei o jornalista Heitor Bragança, junto com a gente aqui no estúdio. Um abraço. Também, para nos auxiliar, Ludmar Pereira, editor do Folha Popular. Seja bem-vindo, Ludmar. Obrigado. Nosso entrevistado, o nosso foco hoje é a política municipal e a sucessão que vem por aí. Bernardo Mucida, ex-deputado, ex-vereador, professor, cientista político, muita coisa, né, gente? Não é? Bernardo, seja bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo aqui sobre Itabira, sobre a situação atual da cidade, o futuro de Itabira. Então, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bernardo, não tem como a gente começar essa entrevista sem voltar um pouco no passado e na sua presença aqui na política municipal. Eu queria começar te perguntando sobre a sua última participação mais efetiva na política itabirana, antes, claro, da candidatura a deputado, mas a sua participação na política municipal, no passado agora recente, no qual o senhor desistiu de candidatar. Por quê? Na eleição de 2020. Bom, naquela eleição eu cheguei a ser pré-candidato do partido, do PSB, e num dado momento eu tive uma clareza, uma convicção muito forte que seria chamado a ocupar a cadeira como deputado estadual. E também, acompanhando as pesquisas, a gente sabia que era possível ter um deputado e ganhar as eleições municipais. Então a minha decisão naquele momento, entendendo que o melhor para Itabira era ter um deputado, eu deixei de ser candidato e nós do partido lançamos o Marco Antônio Lage, o atual prefeito, entendendo que poderia ser um momento de força política para a cidade. Sempre dentro de um entendimento de que Itabira tem um desafio muito grande, que é construir condições de viver sem depender tanto da mineração. E eu sempre entendi que para a gente conquistar isso, para a gente alcançar esse desafio, é necessário que a gente tenha não apenas um governo municipal eficiente, mas um governo municipal eficiente apoiado pelo governo do estado e pelo governo federal. Então a importância de ter um deputado, ela está aí. Ter alguém que seja a nossa voz junto ao governo de Minas, junto ao governo federal, para trazer mais recursos, para viabilizar grandes obras, para viabilizar projetos que sejam estruturantes para a nossa cidade. Então, por isso que eu tomei essa decisão. Acreditava, e a urna confirmou essa minha crença, que nós iríamos ganhar a eleição municipal e que eu seria chamado para deputado. Mas naquele momento, Bernardo, você sofreu uma pressão muito grande, que você era eu vou usar a palavra escolhido, você era a pessoa que todos tinham ali naquele momento, que seria o prefeito, e você teve, por dizer, até uma epifania, porque realmente aquilo que você sofreu uma pressão muito grande, e no determinado momento você falou assim, não, eu vou para deputado e o Marco Antônio vem para prefeito. Como é que foi isso? Você estava acompanhando pesquisa? Estava acompanhando pesquisa. A pressão foi muito grande? Fala para a gente um pouquinho. Não, foi uma decisão pessoal. Né? Não houve uma pressão. A pressão foi que as pessoas queriam que eu fosse candidato a prefeito. Mas eu entendia, conforme eu expliquei aqui, que era necessário que a gente tivesse deputado. E eu continuo acreditando nisso. Eu acho que hoje estamos perdendo muito por não ter uma voz de Itabira na Assembleia e uma voz de Itabira no Congresso Nacional. Então eu continuo com essa mesma convicção. Agora, naquele momento, obviamente, a gente também tinha uma leitura do cenário de Itabira e via que havia um sentimento muito forte de mudança. Então, no momento que a gente conseguiu unificar a oposição e apresentar um projeto de oposição, a gente acabou vencendo as eleições com o nome do Marco Antônio. Como deputado, Ludmar vai perguntar também, como deputado, se conseguiu realmente trazer para Itabira recursos de monta. Né? Eu lembro das escolas que você beneficiou, sim, o mamógrafo. Você conta para a gente como é que foi isso. Eu tenho orgulho de dizer que eu fui o deputado que mais trouxe recurso na história de Itabira para essa cidade. E não só para Itabira, mas para toda a região. Nós conseguimos mais de 60 milhões de reais em emendas parlamentares. Boa parte veio para Itabira e outras cidades vizinhas, né, Santa Maria, Itambé, todas as nossas vizinhas, Barão, Santa Bárbara, todas as nossas cidades
vizinhas, porque o trabalho ele tem o deputado ele tem uma atuação regional, foram beneficiadas. Então, foi realmente em 2 anos um período que a gente conseguiu fazer com que o Estado tivesse um olhar um pouco mais próximo, mais atento para essa região. E eu tenho orgulho de dizer que muitas das coisas que a gente trabalhou, elas já estão funcionando hoje. Você falou aqui, por exemplo, o mamógrafo que está hoje instalado lá na Praça Redonda, né? Foi fruto de uma indicação parlamentar, uma indicação minha, um trabalho que a gente fez junto ao governo do Estado, e trouxe, está funcionando, está atendendo as pessoas, não só o mamógrafo. Veio na época dinheiro para as escolas estaduais, veio para a reforma de escolas municipais, veio para a reforma de PSF, veio ambulância, teve recurso para a Polícia Militar, teve recurso para a Polícia Civil, teve recurso para a Unifei. Quer dizer, a gente conseguiu fazer um trabalho de captação de emendas importante e, sobretudo, de articulação política junto ao governo estadual. Algumas coisas, infelizmente, acabaram não tendo continuidade depois do fim do mandato e, às vezes, coisas que dependiam aqui da parceria com a prefeitura, vamos dizer, acabaram não avançando também. Coletivo de imprensa, vamos fazer o giro. Ludmar Pereira, por favor. Pois é, você citou em relação à eleição. Você desistiu da candidatura em 2020. Verdade. Você, até então, era o nome mais forte para disputar a eleição, porque você estava vindo da eleição anterior, 2016, quase 30 mil votos. Difícil para tomar essa decisão naquele momento, né? Difícil tomar uma decisão dessa. Você tem que ter muita confiança no que você está fazendo, né? E, sobretudo, porque haviam muitas pessoas envolvidas no projeto político. Então, um dia eu chamei as pessoas e falei, olha, gente, eu não vou ser candidato, nós vamos apoiar o Marco Antônio Lage e nós vamos ganhar as eleições. E por que esse apoio ao Marco naquela época? Eu achava, naquele momento, que o Marco Antônio seria capaz de dar um passo adiante. O Marco Antônio ele vinha de um histórico de atuação no setor privado, como diretor da Fiat, era um cara que tinha uma visão de mundo e que aparentava ter uma preocupação com a sustentabilidade de Itabira, que para mim continua sendo o desafio central. Então eu imaginava o seguinte, olha, nós vamos ter um deputado que vai conseguir captar recursos do Estado. Nós vamos ter um prefeito que tem essa visão, pelo menos eu acreditava que seria alguém que iria compartilhar dessa visão, de criar um ambiente de sustentabilidade em Itabira. E quando eu falo em criar um ambiente de sustentabilidade, eu estou falando o seguinte, fazer investimentos estruturantes. Por exemplo, a Unifei deveria ter sido terminada. Não foi. Não foi. O senhor falou aí, eu não posso deixar passar, acreditava. O senhor não acredita mais no Marco? Não, eu não acredito mais no Marco. Eu perdi a confiança nele enquanto gestor, porque nós estamos chegando ao final, já tem mais de 40 meses de governo, né? Estamos nas próximas eleições municipais, e efetivamente foi um prefeito que não conseguiu entregar nada estruturante. Estou dizendo que não fez nada, não. Fez reforma de praça, fez alguma reforma de PSF. Muita festa. Lazer. Muita festa, muito lazer, né? Até mais do que cultura, mas muito lazer. Isso ele fez. Mas deixou de lado o que eu entendo que é o mais importante por causa do perfil de Itabira. Se a gente estivesse falando de uma cidade que tem uma economia que se sustenta, uma cidade, por exemplo, que depende de café ou de uma indústria, de coisas que são renováveis, talvez a gente poderia aceitar esse tipo de administração. Mas o que aconteceu foi que nós tivemos o período de maior arrecadação da história de Itabira, foram mais de 4 bilhões arrecadados, e o prefeito não conseguiu fazer uma casa popular. Ele não conseguiu dar continuidade no projeto da Unifei, que já estava licitado, já estava em andamento. Já tinha dinheiro em caixa. Já tinha um dinheiro em caixa. Ele não conseguiu dar continuidade no projeto da transposição da água do Rio Tanque e hoje, infelizmente, tem muito itabirano que recebe uma água barrenta em casa. Ele conseguiu parar projetos que estavam em andamento, como a construção da cadeia aqui, porque ele foi contra e o governo do Estado tirou. E aí eu não estou falando só da cadeia, é a questão da segurança pública que a cadeia impacta. Enfim, o projeto da duplicação da estrada, que era um projeto que eu pessoalmente trabalhei, me envolvi, acredito que a prefeitura deveria ter investido naquilo e não foi adiante. Essa estruturação da estrada foi um dos principais motivos do seu afastamento. Vou usar a palavra afastamento, porque eu sei que o senhor trabalhou isso. O senhor teve como governador, o senhor conversou com vários, conversou com a prefeitura
e no determinado momento, na hora da coisa acontecer, não houve. Exatamente. O prefeito esteve comigo junto com o governador de Minas. Nós estivemos na sala do governador do Romeu Zema, mostramos para ele a importância da estrada. E na época, a minha ideia era o seguinte: o DR iria licitar o projeto executivo da estrada. Porque o projeto executivo é um projeto detalhado, onde que tem que fazer uma obra de arte, que é uma ponte, um arrimo, tem que desapropriar, onde tem licença ambiental, enfim, é um projeto detalhado, que seria um projeto, na época, que ficaria mais ou menos uns 3 milhões de reais. O governo municipal, a prefeitura de Itabira, iria pagar pelo projeto, então o DR estava, a prefeitura pagaria esse projeto e depois a gente ia arrumar o dinheiro. Como que a gente ia arrumar o dinheiro? A minha ideia era muito clara e é simples. 1/3 do dinheiro seria mais ou menos estimativa de uns 360 milhões, 1/3 a própria prefeitura, ou seja, a prefeitura investe 120 milhões. Mais 120 a gente busca com o Estado, por isso a gente teve com o governador e apresentou o projeto para ele. E o restante a gente iria na Vale, que é certamente a empresa que mais usa essa estrada, seria beneficiada, e eu acredito que seria uma parceira capaz de contribuir com isso. Na medida em que esse projeto foi avançando dentro do DR e que a licitação iria ficar pronta, o prefeito, na ocasião, entendeu que tinha uma ideia melhor. Só que essa ideia melhor nunca saiu do papel. E aí a gente não conseguiu fazer o projeto executivo, não conseguimos captar o recurso, a estrada continua numa situação ruim, eu acho que ela até piorou, porque teve um trânsito intenso ali de caminhões nesse último período, agora está até começando um recapeamento, mas um trecho muito curto, um trecho muito curto, insignificante, e aí nós perdemos uma oportunidade histórica, porque eu repito aqui, eu acho que isso é importante, nós vivemos o período de maior arrecadação da história de Itabira, foram 4 bilhões de reais. O Heitor estava me lembrando aqui agora há pouco, quando eu era vereador, eu cobrava, onde que foi parar 1 bilhão, que foram referente a 2 anos de arrecadação naqueles anos de 2013 e 2014. Hoje a pergunta seria, onde está 4 bilhões? Onde que esse dinheiro foi parar? 4 bilhões a gente não vê uma casa popular, sabe? Não tem uma avenida nova, não tem um projeto estruturante que funcione. Então, a minha discordância em relação ao governo é essa. Você me perguntou, eu perdi a confiança na gestão e também na honestidade. E aí aí você pode me perguntar, por quê? Eu preciso fazer... Deixa eu concluir. Por quê? Não, exatamente, porque a gente teve um momento que a gente viu uma empresa de um irmão de um ex-secretário ganhando várias obras aqui. No meu entendimento, se eu fosse vereador, eu teria proposto uma investigação já naquele momento. Mas eu não sou vereador, já fui, mas não estou vereador mais, então acho também que a gente tem que respeitar as pessoas que estão exercendo essa tarefa. Mas foi uma primeira coisa que me deixou um pouco incomodado. Como que um irmão de um então secretário sai ganhando obras sequencialmente assim, né, ganhando licitações. Depois adotou em Itabira um jeito de contratação que é muito complicado. Você está falando aí da adesão das atas? Adesão às atas. Quer dizer, vem uma empresa lá do sul de Minas, do Goiás, de tudo quanto é canto do Brasil, e começa a ser fornecedora de Itabira. 2 problemas. Primeiro, que você já vem com uma licitação pronta. Segundo, você afasta o itabirano da concorrência. Então, o cara que tem uma empresa em Itabira que poderia participar, ele está afastado. Por quê? Porque você já aderiu uma ata que já chegou pronta. E, infelizmente, nós temos vários casos de prefeituras, Minas Gerais e Brasil afora, que passa algum tempo, se descobre algum esquema de corrupção exatamente através da adesão a atas. Então, isso também me incomodou. E, finalmente, me incomodou muito, e eu quero deixar isso claro, é uma questão que para mim também não ficou muito claro, como que alguém que diz que o transporte público é uma porcaria e depois, da noite para o dia, renova um contrato por mais 10 anos e ainda despeja, vou dizer assim... Mais de 40 milhões. Mais de 40 milhões da empresa que é uma porcaria. Tá certo? Então, você começa a ter dúvidas. Dúvidas razoáveis, a partir dos fatos que foram, que eu estou colocando aqui. São públicos. Essa questão das atas também, Bernardo, é bom, né, falar sobre isso um pouco mais, que acaba mostrando que o prefeito
não quis, né, prestigiar e nem dar oportunidade para as empresas de Itabira. Eu não sei se foi vontade, se foi incompetência do setor de licitação, se foi alguma outra coisa que... É porque é muito estranho. Por exemplo, na questão da... Eu fiz uma matéria, inclusive, sobre as câmeras. Essas câmeras que estão sendo instaladas aí são Na mais cidade. de 10 milhões, quase 16 milhões. Empresa de Goiânia, Goiás. Sendo que a gente tem empresas aqui, por exemplo, no mínimo 3 empresas, tem uma delas que está entre as melhores de Minas Gerais. E já considera toda caminhada, né, Valério? Pois é. O projeto... Aí você me fala, olha, nós temos duas empresas que têm asfalto em Itabira. Como que é mais barato você trazer o asfalto do sul de Minas para usar aqui? Tá certo? Por isso que eu estou te falando que eu perdi a confiança. Eu perdi a confiança a partir dos fatos que foram se desenrolando. Então, já falei isso publicamente, na rádio, em jornais, repito aqui, tá certo? Eu acho que, obviamente, quem julga isso não sou eu. Se tiver denúncia, vai para a Câmara, depois da Câmara vai para o Tribunal de Contas, vai para a Justiça. Ao longo dos anos, essas coisas podem vir a ser apuradas, né? Mas o que me deixa realmente incomodado é que se tornou uma prática corriqueira da Prefeitura contratar por ata, contratar por adesão à ata, né? Quer dizer, é um regime de contratação que deveria ser excepcional e não ser regra. Agora, eu queria que você falasse sobre 2 assuntos que eu acho assim, importantes, porque às vezes a gente fica até com vergonha, que é a questão seguinte: reforma de praça e show. Os shows com valores absurdos. Vultosos, né? Vultosos. Isso é fato. A matéria do Ludmar até fala do Festival de Inverno, pode chegar a mais de 10 milhões. 10 milhões. Eu não fiz essa soma. E reforma de praça? Fala aí, como é que você vê isso, Bernardo? Zeladoria, né? Eu acho que a zeladoria urbana ela é importante para o município, né? O cidadão que vive no dia a dia da cidade, ele quer ter uma boa praça, ele quer ter acesso aos shows. A questão central, na minha opinião, e eu quero deixar isso claro, não é que eu sou contra reformar a praça e nem contra fazer show. É o contrário, eu venho nos shows, eu participo nos shows, eu gosto, eu estou lá presente, eu canto as músicas junto com os artistas. A questão é que isso está sendo feito e deixando de lado o que é mais importante. Porque Itabira, eu gosto de comparar, e fazendo essa comparação talvez fique mais claro, eu digo o seguinte, olha, nós somos como se fosse um senhor que está se aposentando, ele está terminando de trabalhar numa empresa, ele está recebendo uma bolada, ele está ganhando um bom dinheiro, e esse dinheiro ele vai guardar para poder viver a velhice dele. Só que nós, enquanto município, nós estamos fazendo o contrário, nós estamos recebendo essa bolada e estamos fazendo festa. Então esse dinheiro vai faltar em algum momento, vai faltar lá na frente. O que eu gostaria de estar vendo agora? Eu gostaria de estar vendo o prédio da Unifei concluído e uma outra obra já licitada. Eu gostaria de ver o projeto da transposição da água do Rio Tanque em andamento. Ah, mas demora para ficar pronto, tudo bem, mas ele deveria estar em andamento. E olha que aí, nesse caso, nem é o dinheiro da prefeitura, é o dinheiro da Vale. Da né? Vale, mas, enfim, tem problemas aí que o município não foi capaz de fazer com O que esse Diário está projeto... trazendo hoje na matéria, falando que, por exigência do governo municipal, haverá mais um atraso nessa captação da água. Então a gente está vendo aí problemas que diz respeito à infraestrutura, para que Itabira possa construir condições de viver, de manter o nível de emprego, de qualidade de vida, de renda, sabe? Sem depender tanto da mineração. E não é que eu não gosto de mineração, não, é porque ela vai acabar. Isso é fato. No Podema, 2, 3 semanas atrás, eu mesmo publiquei, a Vale apresentou um projeto de fechamento de mina. Sim. Um projeto de fechamento de mina, ou seja, vai fechar as minas. Já está fechando, né? Nós estamos vendo aí o descomissionamento de barragens, quer dizer, já é um processo, né? Então nós já estamos vivendo esse processo, já é uma realidade, e Itabira precisa de se preparar. E o que eu sinto, com muita tristeza que eu falo isso, sabe, é que a gente perdeu 4 anos. O meu sentimento é esse, que a gente perdeu 4 anos. Nesse aspecto. Bernardo, teve coisas importantes? Teve bons shows, teve bom festival de inverno, pintaram alguns prédios aí, que ficou bonito para a cidade, né, com o festival. Nessa questão da pintura, Bernardo, teve a verba lá, eu acompanhei de perto esse processo, foram 1 milhão e 300 mil reais, sendo que nesse 1 milhão e 300 mil reais, só 6 mil reais foi destinado ao pintor itabirano. Eu achei assim
Pois é, isso volta aqui num problema central que diz respeito à forma como as coisas estão sendo conduzidas e priorizadas. Se a gente pegar o Festival de Inverno que vocês estavam falando, vocês podem observar, eu não sei os números, mas se foram 10 milhões, certamente Próximo mais de de 10 milhões, né? Então, se foi, vamos supor que foi 10, você vai saber que 90% a 95% desse recurso vai ser destinado a artistas nacionais, grandes artistas de fora de Itabira. E muito pouco para que se incentive aqui realmente o artista, aquele que produz e que fica aqui no dia a dia. Então, eu acho que isso é um reflexo daquilo que tem vou dizer assim, se repetido em outros setores da administração, como a questão das atas. Por que o empresário itabirano parou de vender para a prefeitura? E aí, quando a gente fala, poxa, mas o empresário itabirano parou de vender, qual que é o reflexo disso? Bom, o reflexo é que se está entrando menos dinheiro na empresa dele, certamente ele está contratando menos o dinheiro, ao invés de ficar e circular aqui, ele está indo para fora e a gente tem um efeito, né, que também acaba se refletindo na economia do município. Você falou a questão aí, 4 anos perdidos. A minha opinião. O governo, o mote de campanha dele, 40 anos em 4. Até plagiando um pouco Juscelino Kubitschek. Uma discrepância muito grande, né? O que eu acho é o seguinte, nós temos hoje um prefeito que é muito bom em propaganda. Ele é muito bom em propaganda. Aliás, ele se tornou conhecido exatamente por ser bom em propaganda. Mas na hora de fazer as entregas, ele não foi capaz de entregar aquilo que propagandeou. Então, na época da campanha, iludiu o itabirano falando que ia ter um metrô, coisa que eu sempre fui contra, desde a campanha. Você participou da elaboração do plano de governo dele? Não, essa parte do metrô, eu acho, sinceramente, eu acho que ele tirou isso da cabeça dele no momento lá. Eu participei de discussões que antecederam, né, o próprio plano de governo, porque, como vocês sabem, eu já tinha um plano de governo mais ou menos desenhado. Sim. E aquilo foi um pouco de base para o plano. Você participou ativamente da campanha? Na verdade, ativamente. Não. Quem filiou o prefeito hoje, o atual prefeito do partido, fui eu. Você que filiou ele? Eu que filiei. Você que levou ele para o Eu que levei. Sim, liguei no último dia para ele e falei, cadê a sua ficha? Manda aí que eu preciso. Não vou ser candidato a nada. Eu falei, não, mas eu quero você para me apoiar no partido. Na época, eu como pré-candidato. E as pessoas falam, elas lembram, elas são muito claras. Quem ajudou a eleger? Bernardo Mucida e o João Isaí. Isso é fato. Né? E num determinado momento, houve um rompimento, houve um afastamento. Eu vou usar a palavra afastamento. Agora, eu só queria chamar a sua atenção o seguinte, que a partir do momento que você afastou dele, o governador também afastou. Isso é fato. O governador, eu não sei as razões dele. As minhas razões, elas dizem respeito exclusivamente à forma como está sendo conduzida Itabira. As minhas razões, elas dizem respeito exclusivamente. Eu quero apimentar isso aqui. Só para concluir aqui esse raciocínio, que eu acho ele importante. Tá? Quando eu convidei, insisti, falei com o Marco Antônio que ele deveria ser candidato a prefeito, naquele momento a gente estava discutindo uma ideia de uma cidade sustentável. E essa sustentabilidade, ela tem um aspecto econômico que é central em Itabira. É claro que quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa no ambiental, a gente pensa na questão social, mas não tem como a gente ter uma cidade que seja sustentável socialmente, que seja sustentável inclusive ambientalmente, se ela não for economicamente sustentável. Então, eu entendo que houve um afastamento das ideias que ele apresentou. E eu não abri mão dessas ideias. Eu continuo defendendo as mesmas coisas. Eu continuo defendendo. Que o Unifei é importante? Eu acho que o Unifei é importante. Eu acho que a gente precisava de ter um parque tecnológico aqui. Eu acho que a transposição da água do Rio Tanque ela já deveria ter avançado mais. Eu acho que nós precisaríamos ter feito o projeto executivo da estrada, quem sabe hoje já está em obras essa estrada, duplicação. Tem empresas, né, Bernardo? Lógico. Cidade, né? Nós falamos, eu lembro do prefeito numa live dizendo, olha, eu tenho contato com muitas empresas, eu vou trazer 30 empresários para conhecer Itabira. Quantas indústrias se instalaram em Itabira nos últimos 4 anos? Aí eu pergunto, e se ela quiser instalar, tem lugar? Nós nos preparamos para instalar, para receber empresas aqui? Isso não aconteceu.
Então é essa a reflexão que eu quero propor em Itabirana. O Valério me convidou e disse, Lucida, eu quero conversar com você. Eu falei, Valério, eu tenho o dever de falar com Itabirana o que eu penso. E aí que eu quero apimentar essa conversa nossa, porque é público notório, o Heitor colocou muito bem, o Heitor Bragança, que você é um dos responsáveis pelo Mal tá aí, o Marco Antônio Lage. Eu apelidei ele de Mal, carinhosamente, que é um apelido até que a esposa dele me apresentou, esse apelido. O Marco não teve, o senhor foi recentemente candidato a deputado, não teve o mesmo empenho que o senhor teve para elegê-lo. Não apoiou o Bernardo como o Bernardo apoiou ele. Eu senti ali uma falta de empenho do Marco Antônio, essa é a minha visão. O Marco é um ingrato? O senhor vê ingratidão nisso? Não, eu acho que ele não compreendeu a importância de ter um deputado. Eu acho que ele não compreendeu os desafios de Itabira. A visão que eu tenho hoje é que um cara que saiu de Itabira muito novo, ficou muito tempo fora, chegou com uma visão externa da cidade e ficou assim embriagado com a política, com o poder e se afastou das ideias que particularmente me fizeram apoiá-lo, sabe? E uma das coisas que me fez apoiar, certamente a principal, é essa defesa que ele fazia da sustentabilidade. Eu estava falando aqui na sustentabilidade econômica, ambiental, social, mas também nós precisamos ter sustentabilidade política. Eu considero um absurdo, sinceramente. Frequentei a Assembleia, fui deputado, tive a oportunidade de conhecer melhor o estado de Minas e ver as diversidades, a grande diversidade que tem nesse estado. Eu considero um absurdo uma cidade que está entre as 40 mais populosas do estado, que está entre as 10 ou 15 maiores economias do estado, que está tão próximo de Belo Horizonte, que é polo de uma região, não ter uma representação política. Isso tem um custo para nós, um custo de falta de investimento, um custo de falta de visibilidade, um custo de falta de ter alguém que possa lá e ajudar a atrair novas empresas. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, eu acho que ingratidão não é a palavra que eu gostaria de definir. Tem gente que fala, foi traíra, foi ingrato, mas o que eu acho que foi não teve visão política. Se perdeu dentro daquela estrutura de poder que tem a prefeitura, aí a pessoa entra e vira uma bolha, aí tem um monte de, desculpa a palavra aqui, mas é a mais correta, de puxa-saco, que fica blindando o cara de ver a realidade, e com isso os 4 anos se passaram, nós tivemos show, tivemos festa, tivemos uma pintura de meio-fio, tivemos umas pracinhas aí e tudo, mas está terminando melancolicamente sem ter o que apresentar. O que vai apresentar? Propaganda. De quê? De que vai fazer nos próximos 4 anos, porque não fez nesses 4. Agora eu te pergunto, depois de gastar 4 bilhões, nós estamos falando aqui de 4 bilhões, é até difícil mensurar isso, é difícil transformar isso em algo visível para a população, né? Às vezes para a pessoa que trabalha o mês inteiro para ganhar R$2.000, o que são 4 bilhões? Olha, 4 bilhões, meu filho, você tem que viver alguns 1.000 anos, alguns milhares de anos e receber R$2.000 por mês. Se a gente fizer essa conta, é capaz de dar uns 10.000 anos, viu, Heitor? Sem exagero, não tem ela aqui de cabeça não, mas é muita coisa. É muita coisa. Para a gente comparar, Ipatinga nesses últimos 4 anos, Ipatinga está com uma população mais ou menos o dobro de Itabira. Sempre foi para a gente uma referência de uma cidade próspera, que as coisas funcionam. Ipatinga, com 230 milhões, está aí com uma arrecadação próxima de 6 milhões por mandato. 230 mil habitantes, perdão. Ipatinga, com 230 mil habitantes, está com uma arrecadação aí próxima de 6 bilhões. E é uma arrecadação robusta no estado. Então, quer dizer, nós poderíamos ter avançado muito mais. Essa é a minha conclusão. Bacana. Você está acompanhando o VAR, edição especial, coletiva de imprensa, comigo aqui no estúdio, o Heitor Bragança, Ludmar Pereira e o nosso deputado Bernardo Mucida. Ludmar, eu gostaria da gente já caminhando para o final dessa coletiva, que você provocasse mais o deputado. Ah, sim, claro. Bernardo, eleição chegando, 90 dias, né? Definições. Você já deixou claro que vai ficar ao lado da oposição. Exatamente. Agora o candidato da oposição. Bom, eu, particularmente, estou trabalhando para unificar a oposição.
Esse é a minha vontade. Por quê? Porque eu entendo que num município que não tem segundo turno, que é o caso de Itabira, o município para ter segundo turno tem que ter mais de 200 mil eleitores. Nós temos mais ou menos 90 mil eleitores. Então, nós não temos segundo turno, a gente precisa de construir essa unidade antes. Então, a minha vontade pessoal é unificar a oposição. Por quê? Porque a gente precisa de fazer um debate político qualificado com a cidade. É isso que eu proponho. É que as pessoas passam a refletir e falam, poxa, teve alguém que teve 4 anos e 4 bilhões para administrar. O que entregou efetivamente para a cidade? E aí, por outro lado, nós temos um representante ou um representante que apresenta um projeto diferente. E a gente vai discutir novamente, assim como nas eleições passadas, de certa forma, eu posso dizer que eu consegui construir essa unidade, né? Eu certamente fui uma liderança e naquele contexto que provocou isso de uma forma mais incisiva, eu tento fazer isso novamente agora. Vejo que há dificuldades, vejo que às vezes existem pontos de vista divergentes que impedem isso, mas até que as candidaturas sejam registradas, muita coisa ainda pode acontecer. No nível de importância, Bernardo, para fechar, eu queria que você falasse de 0 a 10 a importância de algumas obras que não aconteceram, na sua visão, na visão do deputado, seriam muito importantes. De 0 a 10, a Unifei que não aconteceu. Bom, eu acho que a Unifei, assim, ela é 8 para 9, sabe? É uma obra fundamental, porque a Unifei ela não é apenas um local para receber estudantes fora. A Unifei ela tem um papel estratégico para Itabira. É importante deixar isso claro. Por que a Unifei ela é tão importante? Porque a Unifei ela é um centro de geração de ensino, de pesquisa e de desenvolvimento de tecnologia. Então a Unifei sozinha ela é muito pouco. Mas a Unifei ela é capaz de dar a Itabira a condição de atrair novas empresas, de criar um parque tecnológico. Eu tive em Itajubá, eu fui homenageado pelo reitor, pela reitoria da Universidade de Itajubá, inclusive por ter contribuído aqui com a Unifei de Itabira, com o campus Itabira, e em Itajubá isso está avançando. A universidade está lá e ao lado da universidade nós temos outras empresas que estão se instalando. Então a Unifei ela tem um papel estratégico para Itabira, por isso que eu classifico ela como muito importante. E o que nós tivemos de perda nesses 2 anos, só para deixar claro aqui, nós estamos em julho de 2024. A obra da Unifei deveria ter sido concluída em julho de 2022. Nós estamos falando de 2 anos de atraso. Ela só fica pronta em 2025, se ficar. Pois é, quer dizer, ou seja, nós estamos aí... Menos aluno na cidade, menos giro na economia. E sabe a oportunidade que ela passou e você não volta mais? Eu acho que é um pouco disso. Então, assim, o governo muda, o momento muda, talvez os próprios projetos da universidade acabam mudando, porque achou que ia encontrar um ambiente, de repente esse ambiente não é tão, tão favorável. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Eu acho que foi uma grande perda para Itabira o fato do município não ter conseguido dar andamento numa obra que já estava, repito aqui, já estava licitada, já estava em andamento. Outra obra de 0 a 10 de nível de importância seria a estrada de Itabira até a BR-381, a duplicação dessa estrada, que foi o cerne do seu afastamento do prefeito. Essa obra na sua visão? Eu acho que essa obra, assim, ela é 10, sabe? É uma obra que ela é fundamental. Eu falo isso, Heitor, porque é o seguinte, o cara, para poder montar uma empresa, um empresário, ele quer montar uma empresa, ele vai olhar o quê? A facilidade, claro, né, a cidade, mas a facilidade dele receber mercadoria, dele escoar mercadoria, dele transitar. A 381, durante muitos anos, e ela ainda melhorou um pouco com esse trecho que foi duplicado, mas ela ainda eu considero que assim, é um verdadeiro assinte, é um desrespeito com todo o leste de Minas. Aí não é só com Itabira, não. É um desrespeito com todo esse lado do estado, com toda essa região que pega o Vale do Aço, que pega Valadares, que pega a região de Manhuaçu, porque nós ficamos afastados do grande centro do estado, que é a região metropolitana. Nós temos que comparar, para poder deixar isso claro, a região metropolitana de Belo Horizonte, hoje, ela está mais ou menos com 5,9 milhões de habitantes. São quase um Uruguai e meio, ou quase
próximo de 2, é 1,5 Uruguai. Ou seja, é uma região importante, é a terceira maior região metropolitana do país. Nós estamos falando de uma região que poderia, sim, trazer para cá empresas, sabe? Fornecedores das empresas que estão lá, compradores das empresas que estão lá. Aí eu falo de atração de empresa, eu falo de turismo, eu falo de curso superior. Se a gente quer transformar Itabira numa cidade capaz de trazer mais cursos, olha, muitos dos professores, talvez do curso de medicina, para fazer um doutorado, para fazer um mestrado, ele tem que usar 381. Quando o cara fala, não, eu vou para Itabira, eu gasto 1h30, ele vem. Agora eu vou para Itabira, eu gasto 2h30, dependendo do dia eu fico 4 horas na estrada, sabe? Isso desanima. E eu fui professor universitário aqui em Itabira, tenho muito orgulho disso, e muitas vezes eu vi colegas que não chegaram a tempo de dar aula. Por quê? Porque saiu de Itabira, de Belo Horizonte, e tinha um acidente na estrada, e o cara ficava 1h30 parado, chegava aqui para o segundo horário, às vezes nem chegava. Então, quer dizer, a estrada ela é muito mais do que simplesmente um local para você passar. Ela significa atração de emprego, atração de investimento, atração de turismo, atração de melhoria de qualidade na educação, saúde, né? Se você precisar levar um paciente para Belo Horizonte, se não for de helicóptero, a 381 pode ou não colaborar com isso, né? Fora, e aqui isso não é menos importante, é muito importante, quantas vidas nós perdemos nessa estrada. Inclusive, recentemente, agora, os casos dos cruzeirenses. Então, para mim está suficiente. Não colocaria aí o presídio nessa falta de construção? Eu colocaria água. E aí? Porque não ia adiantar ter o presídio e continuar não tendo água, né? E ele falou da importância, então, da água é dessa também, gente. A água é saúde. Eu acho que o fato também de ter atrasado foi uma grande perda para Itabira. De novo, como que uma cidade que não tem água para ofertar atrai novas empresas, né? E eu não sei se vocês repararam isso, mas eu vou dar um número aqui para as pessoas pensarem. O IBGE ele faz o censo a cada 10 anos. No ano de 2020, a gente estava vivendo um período de pandemia, não foi feito o censo, mas houve uma projeção, uma previsão de população. Itabira, a previsão era que a gente chegasse em 2020 com 120 mil habitantes. Na hora que foi fazer o censo, foi contar, foi de casa em casa, nós ficamos em 113 mil. O que significa isso? Que a gente estagnou. A gente parou de crescer. Então tem alguma coisa acontecendo aí. O que está acontecendo? Será que a cidade deixou de ser atrativa? Será que esse ciclo da mineração ele está efetivamente mostrando que já está chegando ao final e a gente não está percebendo? A gente está assim iludido com as festas, com os shows, com as praças que estão reformadas, estamos esquecendo que precisamos fazer o dever de casa, que é investir no básico. E ainda, para concluir aqui, eu acho importante deixar isso claro, porque é quase um depoimento de alguém que vivenciou isso. Eu, enquanto deputado, várias vezes eu fui na Polícia Militar, fui na Polícia Civil, e um dia eu cheguei na Polícia Civil, na época o delegado regional me recebeu e eu falei com ele, doutor, nós estamos com um problema grave aqui, está complicado, o que eu posso fazer enquanto deputado para ajudar? Ele me disse assim, Mucida, nós ficamos sem o presídio. O presídio faz muita falta, porque a Polícia Militar prende um criminoso, traz aqui para a Delegacia de Polícia Civil, eu não tenho onde deixar esse cara, então eu tenho que pegar 2 policiais para levar ele para Ipatinga, ou para Ponte Nova, para onde que seja. Então, o meu setor de investigação está muito, muito prejudicado aqui. Seria importante o presídio. Tá certo, ouvi o delegado e fui no secretário de Segurança Pública. Cheguei no secretário de Segurança Pública e falei com ele, secretário, ajuda a gente. Nós precisamos do presídio de Itabira. Ele falou comigo assim, ô deputado, conversa com o seu prefeito. É ele que não quer. Então, assim, o que eu respondo para o secretário? Sabe? Não estou aqui dizendo o problema do presídio não é só o presídio, é o impacto que tem na segurança pública da cidade. Então nós temos, às vezes, que entender que o problema que você está visualizando hoje ele tem uma causa anterior. No caso aí, especificamente, a falta de assinatura do Marco Antônio
naquele projeto que já ficou adiantado. Que já estava pronto. Brasil, Que já estava pronto, o dinheiro estava em né? caixa, é a mesma coisa. É assim como, às vezes, o bom não serve, que é o ótimo não faz nem o bom nem o ótimo e a gente fica sem. É o que aconteceu na estrada, é o que aconteceu no presídio, é o que acontece na saúde pública, que nós estamos aí com um problema, continuamos com um problema na saúde pública. 4 bilhões de reais depois, nós continuamos com uma saúde pública que o itabirano não se sente bem atendido. Então, esse é o que eu chamo de fim melancólico. Pode ganhar a eleição, pode ser reeleito, pode acontecer tudo, porque, né, há um debate político a ser feito, mas eu entendo que na minha posição, na posição de alguém que bateu quase que de casa em casa em Itabira, que andei rua por rua, que conversei com muitas pessoas, que cumprimentei milhares de pessoas, que pedi como candidato, hoje eu não sou candidato, mas como candidato eu pedi o voto e a confiança dessas pessoas, eu entendo que é meu dever falar com clareza o que eu penso. É isso que eu estou fazendo aqui. É o compromisso que eu tenho com a Itabira de falar o que eu penso. Pode concordar, pode discordar, mas eu vou falar o que eu penso, porque eu acho que é uma forma de fazer as pessoas refletirem um pouco também. A partir de um olhar que eu considero um olhar diferenciado, porque eu tive a oportunidade de ver Itabira e de ver outras cidades, de ver Itabira, de conversar com pessoas que estão lá com desafios lá em Montes Claros, lá em Patrocínio, lá em Patos de Minas, lá em Varginha, cada um buscando se estruturar, e com essa preocupação que ela é só nossa, ela é muito nossa, ela é muito característica de Itabira, é uma preocupação de alguém que sabe que a nossa principal riqueza está indo embora todos os dias nos trilhos da Vale, sabe? Então, por isso, a minha discordância ela é tão grave. Ela é grave porque eu vejo que 4 anos e 4 bilhões depois, nós não conseguimos avançar naquilo que eu considero mais importante. O governo não foi bom. Atual. O governo foi um governo de feijão com arroz. Olha, se a gente estivesse falando de uma cidade, sei lá, Patrocínio, Manhuaçu, Varginha, cidades que têm na sua constituição uma sustentabilidade por causa da sua atividade econômica, passaria. Por quê? Porque fez o dia a dia ali, E o marketing não comprometeu tanto, embora também, eu coloquei aqui com clareza, também eu não tenho tanta certeza assim, em relação aos processos que aconteceram, sobretudo de contratação e etc. Mas não houve nada assim excepcionalmente ruim. Mas só que isso é muito pouco para a realidade que a gente tem. Só colocaria ainda nessa conta do senhor aí a falta de relacionamento com a Câmara, que a gente viu, só foi vereador aqui em Itabira, de uma certa forma, uma desvalorização do poder legislativo pelo executivo. Se você for pensar bem, depois de muitos anos, é o primeiro prefeito que não construiu maioria na Câmara. Mas também, além dele não construir maioria na Câmara, ele não conseguiu construir uma relação sólida com o governo do Estado. Se você for olhar, o governo federal não fez nenhum grande investimento ou nada relevante para Itabira. Então, quer dizer, nós estamos vivendo, volto a fazer a metáfora aqui, é o senhor aposentado que pegou o dinheiro da aposentadoria e está gastando. Ele deveria estar poupando, ele deveria estar trazendo pessoas para ajudá-lo, ele deveria estar construindo um ambiente de unidade aqui para que a gente tenha sustentabilidade, e isso não está acontecendo. Você me fez lembrar do filme Eu Mesmo e Irene, porque é o governo do eu mesmo. Vai lá, vai. Quando eu perguntei se o governo realmente não foi bom, não está sendo bom, não está cumprindo o que prometeu, né? Você acha que o marketing vai continuar ainda vendendo esse produto ruim para o itabirano? Eu acho que o itabirano, a partir dos próximos dias, ele vai fazer uma análise do que está acontecendo. Toda campanha eleitoral ela começa com o nome mais conhecido na frente e as pessoas começam a refletir e a observar o que está acontecendo. Tá certo? Talvez esse tanto de informação que a gente discutiu aqui não seja informação pública. Não é que ela não seja pública, ela não é de domínio público, ela não está pulverizada nos bairros, nas comunidades, no meio das pessoas. Eu sou vítima, posso falar, até porque existe um certo controle da imprensa através da mídia. Também, a gente... É um prefeito que não é muito democrático. Bom, na minha opinião. Tudo bem, mas assim,
o principal é que as informações elas não foram debatidas. Então, o que eu considero fundamental é fazer esse debate político com a Itabira. É isso mesmo que a gente quer? Essa Itabira que a gente vai construir? E daqui 10 anos? Sabe? Porque é importante comparar, gente. O atual prefeito, ele arrecadou em 4 anos o dobro do que o Ronaldo, por exemplo, que foi o prefeito anterior, arrecadou nos 4. Então, nós estamos falando aqui, vamos comparar o que foi feito lá com o que foi feito aqui. Bom, se arrecadou o dobro, será que fez o dobro? Vamos pensar, ué. Fez quantas casas populares? Nenhum. E a avenida, fez alguma? Nenhuma. Conseguiu avançar em algum projeto de água? O Ronaldo Parece que fez o atrasou. hidroanel e tal, não resolveu, mas melhorou. Fez 400 apartamentos. Fez apartamento, fez casa popular e tudo. E aqui, e agora? O que a gente tem? Tem festa? Tem um festival de inverno, sim, que eu gosto mesmo, vou estar lá. Estarei, gosto. Bom, pode ir lá na frente do palco que eu vou estar lá, com certeza, tomando uma cerveja, batendo papo com os amigos, porque eu gosto. Eu sempre gostei. O Neitz diz, o show é bom, o dinheiro é nosso, vamos aproveitar. vamos Só tá nessa aproveitar. leva também de aproveitar. É o que tem. É o que tem. É o que tem. Infelizmente é o que tem, velho. Porque se a gente tem uma Unifei para poder falar, vamos receber mais alunos? Não tem. Não tem. Tem uma água nova que chegou do Rio Não Tanque para poder trazer novas empresas? Não tem. Tem uma estrada duplicada para poder atrair novas empresas? Não tem. Tem um presídio para melhorar a segurança pública da cidade? Não tem. Teve algum avanço significativo no setor de saúde para dizer, não, agora nós somos uma referência em saúde, trouxe um... Não tem. O que tem, então? Tem um show. Então nós vamos no show. Falando em Unifei, o atual governo prometeu, né, encerrar o mandato com 3.500 alunos e com os 3 prédios já concluídos. Uma realidade bem distante nossa, né? Ele prometeu que ia Bem fazer o distante. metrô, né? Ou seja, Prometeu começou que Ia ia fazer fantasiosas, 40 né? anos e 4. 40 anos e 4. E assim, Pelo O senhor ficou sabendo desse ônibus elétrico aí, que veio só para dar uma voltinha? Não subiu a Juca Machado. isso vai subir, Vazio, né? gente. Isso é peça Vazio, de na hora de colocar, propaganda. vazio, na hora de Isso é colocar. peça de propaganda. É mais um marketing, né? Olha, infelizmente, eu tenho responsabilidade nisso e eu sei da minha participação na eleição de 2020. Infelizmente, eu posso me colocar, nós somos iludidos. Uma palavra que traduziria então seria decepção. É uma frustração muito Frustração. grande. Eu acho que a frustração ela é melhor porque ela diz respeito à expectativa que você cria. Né? Eu realmente acreditava que o Marco Antônio seria um bom gestor e que seria um prefeito correto, honesto. Eu não vejo um bom gestor e eu fiquei com muitas dúvidas em relação ao processo de contratação que foi implantado como regra geral na prefeitura. Repito aqui, foi empresa do irmão do secretário que ganhou várias estações. Depois passou a colocar quase como regra a contratação por adesão em atas. Sem licitação. Depois nós tivemos agora, recentemente, uma CPI que apontou problemas na Itaúbe. A Itaúbe, eu queria que o senhor aprofundasse um pouco na Itaúbe, porque a Itaúbe hoje está praticamente terceirizada. Bom, a Itaúbe, eu acho que ela é uma empresa importante para Itabira, ela faz um trabalho muito importante para a gente, nós já fomos referência aqui em reciclagem de lixo, mas ela deveria ser utilizada como uma empresa também de desenvolvimento, né? Quer dizer, às vezes a prefeitura precisa de fazer uma intervenção mais rápida, então ela, por ser uma empresa pública, ela não precisa de se submeter à licitação e etc. E, ao que parece, né, o relatório da CPI que eu tive a oportunidade de ler, ou pelo menos uma parte dele, o que aponta é que ela virou uma espécie de braço político. Isso ficou claro no CPI. Isso ficou claro. Então virou um braço político. Quer dizer, uma estrutura que deveria ser aproveitada para uma coisa, ela acabou sendo distorcida, entre aspas, ela acabou sendo, enfim, a motivação dela existir e acabou se perdendo. A CPI apontou diversas irregularidades, né? Você acha que o prefeito sabia o que estava acontecendo ali na Itaúba? Fez vistas Se grossas? ele não souber, você tem que pedir para sair. Então ele Não, tinha... ou ele sabe, ou ele é o prefeito e sabe o que está acontecendo, mas falar, não, Bernardo, porque tem um gestor, coletor lá no bairro que deixou
de pegar um livro, tudo bem, eu entendo, tem um buraco aqui, tem um buraco, então, são coisas pequenas que a gente entende que o prefeito também não é onipresente, então ele não vai dar conta de resolver tudo. Agora, quando a situação está presente numa instituição, que ela perpassa não apenas o presidente, mas outros cargos ali dentro, então é uma situação que ela ficou mais séria. Então, para mim, só tem duas formas de encarar isso. Ou o prefeito sabia, e ele deveria ter intervido, ou se ele não sabe, ele não é capaz de ser prefeito, ele tem que pedir para sair. Perfeito. VAR, edição especial, entrevista coletiva aqui com o Heitor Bragança, Ludmar. Vamos fazer um momento final, vocês podem me ajudar aí. Vou falar um nome, você tenta ser uma palavra falar. Definir esse nome. Definir esse nome, né? Vamos fazer essa brincadeira, Heitor? Vamos lá, pode falar o nome. Ronaldo Magalhães. Ronaldo, para mim, foi um gestor que deixou muitas obras em Itabira, que trabalhou para a infraestrutura da cidade e que merece nosso respeito, né? João Israel. O João também deixou a contribuição dele, né? Foi uma das pessoas que mais trabalhou pela Unifei, um projeto importante, é uma liderança reconhecida e também merece nosso respeito. Neidson Dias. Neidson é um jovem, um cara que está há muitos anos trabalhando na política, que conhece a cidade, motivado e que tem ainda uma contribuição muito grande para deixar para Itabira. Marco Antônio Lage, o mal. O Marco Antônio, eu acho que ele acabou se perdendo, sabe? Sinceramente, a impressão que eu tenho é essa. Eu achava que o Marco Antônio seria capaz de fazer uma transformação e, para mim, ficou um sentimento de frustração mesmo, uma decepção, uma frustração, porque eu achava que ele poderia ter trilhado outros caminhos. Em algum momento, talvez pela vaidade ou pelo círculo ali que acaba se formando, isso não aconteceu. Falei do prefeito, agora eu vou falar do legislativo. Heraldo Noronha. O Heraldo Original. é um original, né? É uma liderança importante, presidente da Câmara, é um cara polêmico, mas que tem também uma visão e que traz, né, um sentimento popular, uma visão popular para contribuir, né, com esse debate. Para a gente, esse bate-bola rápido, o último nome, para a gente não ficar aqui, que tem muitos nomes que eu gostaria de falar, mas Alexandre Banana. O Banana também foi um vereador importante no período dele, né? Ele, eu me lembro, foi vereador 2 mandatos, lutou do jeito dele, nas forças dele por Itabira, deixou uma contribuição e, quem sabe, volta aí para frente para contribuir mais, né? Entrevista coletiva, edição especial do VAR. Heitor, muito obrigado pela presença. Alô, Valério, conta com a gente. Ludmar, muito obrigado. Ok, estamos aí. Tá, sua mensagem final. Eu quero agradecer, né? Agradecer essa bancada aqui de jornalistas, agradecer o convite, agradecer, né, quem está assistindo, que dedicou um tempinho para ouvir. Como eu disse aqui, o meu intuito ao aceitar esse convite é compartilhar com Itabira a minha visão de cidade, a minha visão sobre o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem esse papel, né, de propor o debate, propor a reflexão. Se alguém terminar de assistir essa nossa conversa e refletir sobre Itabira, eu vou ficar feliz, porque acho que é o que a gente precisa. É de pensar qual que é a Itabira que a gente quer e se é o rumo que a gente quer também. Porque, no final, gente, é importante entender que a gente vive num ambiente democrático e que o povo é soberano para tomar as decisões. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de provocar essa reflexão, porque a urna, ela traz uma decisão que ela gera efeitos duradouros. Não são só 4 anos, não. O atraso que a gente tem por não ter uma Unifei completa não são só 2 anos. Certamente o custo é muito maior. O atraso que a gente tem por não ter uma transposição da água, ou por não ter um presídio, ou por não ter avançado na saúde pública, ou por ter problema na segurança pública, isso impacta todo dia a vida das pessoas. Então eu tenho muita convicção, aproximando o período eleitoral, que as pessoas vão parar e vão refletir. E aí cada um toma a decisão que acha melhor para o seu futuro e para o futuro da cidade. VAR, coletiva de imprensa, participação desses brilhantes aqui, e eu quero que você me siga. A íntegra
dessa entrevista estará no nosso canal de YouTube e a gente vai fazer os recortes e publicar nas redes sociais. Obrigado a todos. Valeu.